Tem mais do Atlético Paranaense aqui no Bate Pronto. Agora a gente vai falar do Coritiba. O Rogério Scarioni já está a postos com a gente aqui para trazer as informações do Coxa, que viaja lá para o Mato Grosso. Vai enfrentar na Arena Pantanal amanhã às 6h30, horário de Brasília, horário aqui de Curitiba, Cuiabá, 5h30 da tarde, horário local lá em Cuiabá. E o Rogério Scarioni já postou aí nas redes sociais, né? O Coxa vai ter provavelmente um desfalque muito importante do Marcelino Moreno. O Scarioni, você deu na manchete, mas tem também a volta de alguns outros jogadores importantes pro sistema defensivo, né? Boa tarde. Boa tarde, Liane Júnior. Boa tarde aos meus amigos aí que estão na bancada, Alexandre Senechal, Felipe Dalck, Mariana Becker, e um super boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News. Linhares, o Coritiba já embarcou para a cidade de Cuiabá, onde enfrenta o time local amanhã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como você bem disse, o Coxa tem alguns retornos e algumas baixas para a partida de amanhã. A mais importante baixa, né, a mais sentida, será do meio-campo Marcelino Moreno. O camisa 10 do Coritiba sentiu fortes sintomas gripais e está de fora da partida. Ele não viajou com o elenco, então ele já é desfalque certo para o jogo de amanhã. Quem também fica de fora da viagem, não seguiu com o elenco, é o atacante Rodrigo Pinho. Dessa forma, a gente começa já a analisar o time do Coritiba. Mais para frente a gente fala sobre uma provável escalação do Coritiba, já que esses dois jogadores, Marcelino Moreno, era um titular ali incontestável nessa equipe, e o Pinho tinha também chances de atuar, mas como fica de fora, a gente consegue já ter alguma opção ali, alguma análise um pouco melhor do desenho do time que o Antônio Carlos Zago deve usar amanhã. Quem retorna, aí a gente começa a falar de coisas boas. São o goleiro Gabriel Vasconcelos, que com uma forte dor no joelho, já havia se queixando nas últimas semanas de dores no joelho, acabou ficando de fora da última partida no final de semana contra o Atlético Mineiro, tá de volta à equipe e será titular amanhã. William Farias, que também vinha sendo titular com o Antônio Carlos Zago, e também uma presença que a gente deu aqui em primeira mão sobre a possibilidade de retorno dele, o zagueiro Kusevich. Ele que já estava treinando com bola, iniciou essa semana ali na fase final de transição, treinou com bola, conseguiu treinar com os seus companheiros na tarde de ontem, seguiu viagem e provavelmente também deve voltar à equipe titular do Coritiba diante do Cuiabá. Linhares. Então tá aí, né? São novidades que o Coritiba tem, mas problemas também, né? A saída do Marcelino Moreno vai... Que hora, né? Pro Marcelino Moreno ficar gripado, hein, Felipe Dal? Pois é, né? Não é só no Atlético, não ajuda, então, né? que tem vários gripados, tem no Coxa também, pessoal com sintomas gripais. E no Paraná também. Eu não tomei a vacina. Eu também não tomei. Linhares. Da gripe eu não tomei. Existe também ali um receio do departamento médico do Coritiba, e muito por conta disso o Marcelino Moreno acabou não viajando, e como acontece também nos casos do Atlético Paranaense. Existe um receio de que o jogador esteja contaminado pelo H1N1. Existem alguns casos em Curitiba. Eu conversei com algumas pessoas ligadas a hospitais que me confirmaram que durante a semana receberam muitos casos confirmados de H1N1 na cidade, e aí por conta desse forte sintoma gripal do Marcelino Moreno foi decidido que ele não viajaria, que ele ficaria aqui em repouso e faria ali alguns exames para poder saber o que realmente ele tem, se é apenas uma gripe ou então algo um pouco mais sério como o H1N1. É importante, né? Cuidar da saúde do jogador e ter as precauções, né? Se for H1N1 e tem que pior ter precaução com os outros também, né? De não transmitir, né? De não transmitir. E assim, engraçado como esses caras pegam um monte de coisa, né? E tem também tem a questão da medicação. Esses dias tava com dengue. Não, e tem a questão da medicação também, né? Porque para tratar esse tipo de doença tem que tomar alguns remédios que são proibidos pelo exame antidoping, né? Às vezes o cara toma um em casa por conta própria, não avisa o médico, cai lá no antidoping e aí dá um problema. Isso acontece muito, né? Por exemplo, o Maidana, zagueiro do América Mineiro, uma vez ele tava com dor de dente, ele tomou um remédio que não podia tomar e ele caiu no doping, né?
Então acontece muito. E não avisa isso, o médico, né? O cara. Ele não avisa porque assim, ele vai na inocência. Uma coisa normal. Pô, eu tô com dor de dente aqui, vou tomar um Speedofen, sei lá. Eu tomo o Speedofen, né? Se tiver no antidoping. Mas você toma o Speedofen pra tudo também. Né? Não conta muito. É o melhor remédio que tem. Eu concordo. Enfim, e o Coritiba sofre com desfalques, né? Bastante, inclusive, sofre bastante porque o Marcelino Moreno talvez seja o principal jogador do Coxa hoje. E eu até fiz uma brincadeira que eu vou externar, né? Falei, pô, a gente tá cobrando tanto do Coxa parar com esse esquema dos 3 zagueiros aí, né? Daí dispensa um zagueiro e outro volta, né? Pra ele continuar mantendo o esquema com 3 zagueiros, né? Então vai ser provavelmente ele vai continuar com os 3 zagueiros. Mas você tem o William de volta, que é um grande líder. Você tem o Kusevich de volta, que é um baita de um líder, né? O Gabriel também, mas deixo mais a cargo de liderança esses 2 mesmo que eu citei antes. Então são jogadores importantes que retornam. No aspecto emocional, né? É importante ter esse tipo de jogador dentro do campo, né? 100%. Eu acho muito importante você ter esses jogadores dentro de campo, não só como presença no vestiário. Agora vamos ver se o meio pra frente vai conseguir resolver o jogo. E o Rodrigo Pinho, que era o imediato ali pra entrar na vaga do Zé Roberto, que tá suspenso, também não viajou, né? É outro problema. Então tem que resolver a armação com o Marcelino Moreno. Tem que resolver o comando do ataque sem o Rodrigo Pinho, que seria o imediato ali para fazer a função que o Zé Roberto fez. E aí vai ter que, talvez, apostar em Robson e Caio César. Eu tô curioso para essa provável escalação que o Rogério daqui a pouquinho vai passar pra gente, mas eu tô curioso para saber como é que o Coritiba vai jogar amanhã, né? Eu gostaria demais que ele mudasse o esquema, mas acho que não vai. Se ele colocar o Bosquilha, por exemplo, no time, ele vai acabar abrindo o Bosquilha por um dos lados do campo, que inutiliza o Bosquilha. Né? Mas, enfim, eu faria um meio campo com o William Farias e o Bruno Gomes, o Bosquilha e o Lisiero. Botaria lá o Caio César e o Robson, porque esse é um jogo seguinte, que o Coritiba, a gente tem que ser realista. O Coritiba vai jogar na defesa, esperando o Cuiabá e tentando explorar o contra-ataque. Aí pode espetar uma bola lá pro Caio César ou pro Robson, que é também um cara que tem velocidade, né? E tem o Lisiero e o Bosquilha, mais até o Bosquilha, com capacidade de meter uma bola comprida para esses jogadores em velocidade. Aí jogaria com Kusevich e Bruno Viana, Natanael e o Jamerson. Eu acho que infelizmente ele não vai abdicar dos 3 zagueiros, né? Mas não vai abdicar dos 3 zagueiros. Até porque ele vai jogar retrancado, né? Ele vai jogar atrás. Porque assim, o Cuiabá joga em casa. O Cuiabá ganhou o jogo do Cruzeiro na última rodada. O Cuiabá, nesse momento, é um time mais... O Antônio Oliveira venceu antes que o Coxa. E assim, o Cuiabá vai partir para cima do Curitiba, porque igual ao Curitiba, o Cuiabá precisa do resultado por causa da situação na tabela. Sim. Né? E joga em casa. Então, acho assim, com moral. A proposta do Cuiabá... Exato. E a proposta do Cuiabá vai ser atacar o Curitiba. Sem dúvida nenhuma. E o Antônio Carlos Zago, na situação que o Curitiba tá, provavelmente ele vai pensar, vou meter lá 3 zagueiros, né, 30 jogadores dentro da área e ficar dando chutão para ver se de repente na sorte acha um gol lá na frente, né? Infelizmente o futebol é assim. O time quando joga fora de casa ele já vai lá com a frase do Luxemburgo, né? Mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? Essa é a verdade do futebol. Muitos times têm esse tipo de comportamento quando jogam como visitantes. O Coritiba teve isso no ano passado, ganhou só um jogo durante todo o campeonato. Foi um saco de pancadas como visitante. O problema é que esse ano, além de estar perdendo jogos fora de casa, está empatando em casa ou perdendo. Não está ganhando. Né? Até aqui 4 jogos em casa, 2 pontos conquistados. Né? Então esse é um grande problema. Eu acho que é um momento pro Coritiba ter uma postura de coragem para jogar fora de casa. Sem dúvida. Porque se for para jogar nesse esqueminha de vamos encher de zagueiro, volante, vamos ficar se defendendo e tentar achar uma bola lá no contra-ataque, a tendência é perder o jogo. E assim, se você for nessa proposta, então o que custa? Vamos arriscar ganhar. Se a gente perder, perdeu, porque já estava no projeto, né? Esse sistema de 3 zagueiros, né? Plantar o time dentro da área e ficar esperando um milagre de não tomar gol, vai acabar perdendo o jogo. Então, põe um time com... Esse aí que eu falei, um time bom. Acho que dá pro Curitiba encarar o Cuiabá lá com esse time aí. Sei lá, não sei se você concorda ou não com essa escalação aí. Dentro do que ele tem disponível assim, ali, né?
Tem o Wesley Pomba também, que é um cara que veio bem credenciado, né? Não sei se o Zago, o que o Zago tá pensando desse jogador, como é que ele tá avaliando, porque a gente não vê treino, a gente não sabe como é que o cara tá rendendo e tal, né? Eu falei sobre essa situação de esquema tático nos últimos dias aí, porque o 4-4-2 ele é muito difícil de ser utilizado hoje em dia, né? Porque o adversário, sempre que você jogar contra um 4-4-2, o adversário vai levar vantagem, porque hoje em dia todo mundo joga com pontas, né? Certo. Mas eu acho que poderia servir desde que o Bosquilha flutuasse no meio pra frente, como quase um falso 9. Ano passado, no próprio Cuiabá, do Antônio Oliveira, o Rodriguinho jogou muito assim, né? Ele jogava como falso 9. E daí a fazer o Caio e o Robson ajudar pelas pontas, né? Isso acho que poderia servir. Aí fazer no meio ali com o William, Bruno e Lisiero, né? E o Bosquilha ali flutuando do meio pro ataque, né? Acho que poderia sim. Poderia com toda certeza funcionar. Pois é, vamos esperar aí, né? O Rogério daqui a pouco vai tentar esboçar essa escalação aí. O problema é fazer o Zago desistir dos 3 zagueiros, né? Esse aqui é o grande desafio, né? A gente tenta aqui dando umas pitacos, palpite, umas cornetadas e tal, né? Mas enfim.